Olá pessoal do canal Expositivo, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo, pela manhã, à tarde ou à noite, que Deus abençoe a todos. Estamos nesta série de reflexões no Evangelho segundo escreveu João, capítulo por capítulo, né? Capítulo passado falamos acerca do bom pastor, capítulo retrasado do cego de nascença, e agora o capítulo 11 deste evangelho, que narra acerca da ressurreição de Lázaro. O versículo base para a nossa reflexão está no capítulo 11, no seu versículo de número 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O texto é um texto muito conhecido de toda a igreja. A Bíblia vai dizer que Lázaro, amigo de Jesus, está enfermo para morrer, né? E Jesus sabe da notícia e vem quando ele já está morto e ressuscita Lázaro. Resumidamente é isso. Porém, devemos entender algumas reflexões deste texto que me chamou a atenção. Por exemplo, aqui Jesus entra na casa de Lázaro, né? Não é a primeira vez que Jesus vai na casa de Lázaro. A primeira vez que Jesus foi na casa de Lázaro, a Bíblia vai dizer que uma de suas irmãs pegou um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, né, que era equivalente a 6 meses de trabalho. Ela despeja aos pés de Jesus, unge os pés de Jesus. A Bíblia vai dizer que ela tenta enxugar com os cabelos, não sei se é uma forma de linguagem, porque seria mais óbvio enxugar com algum pano, porque o cabelo não tem poder, né, de sugar todo o líquido, mas ela, de fato ela está aos pés de Jesus, o lugar mais alto que uma pessoa pode estar, que é aos pés do Mestre. Isso é interessante porque em nenhum lugar da Bíblia você vê Jesus entrando na casa de alguém mais de uma vez. Você vê Jesus indo na casa de Jairo para lhe dar-lhe uma lição. Você vê Jesus indo na casa de Zaqueu para trazer salvação. Você vê Jesus entrando na casa da sogra de Pedro para trazer a cura. Mas você não vê Jesus entrando 2 vezes na mesma casa, biblicamente falando, né? E aqui Jesus, ele não vai só uma vez. Por quê? Porque diferente das outras casas que Jesus entrou para dar alguma coisa, ou uma cura, uma salvação, enfim, aqui quando Jesus entra a primeira vez na casa de Lázaro e de suas irmãs, ele recebe em vez de dar. Muitas das vezes procuramos Jesus atrás de receber, mas não damos nada para o Senhor, nenhuma adoração, enfim, nada oferecemos, mas muitas das vezes queremos, né? Isso mostra o porquê Jesus foi outras vezes, porque Jesus viu, né, nessa recepção calorosa, amor verdadeiro, né? Tanto que o texto vai dizer que Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro, ok? Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Lázaro, ele era muito festivo, organizava muitas festas e sempre convidava Jesus para as suas festas, né? Mas no momento que Lázaro mais precisou, quando Jesus foi convidado, Jesus não veio prontamente. O texto vai dizer que Jesus é avisado que Lázaro está enfermo para morrer e Jesus fica onde estava 2 dias ainda. Isso é interessante,
Depois de 2 dias, Jesus toma a decisão, vamos para a Judéia. Os discípulos, eles ficam atônicos, dizendo, ir para a Judéia, porque Jesus corria risco indo para a Judéia. Aí Jesus fala, nós vamos, numa forma de linguagem, nós não vamos de noite no escuro, nós estamos indo na luz do dia. Quem anda no escuro tropeça, mas quem anda na luz, né, que ele falava dele mesmo, não era da luz do sol, mas sim dele mesmo, né? Pois bem, só que é interessante que da onde Jesus estava para a Judéia, para a casa de Marta, Maria e Lázaro, distava-se aproximadamente 2 dias de viagem. Isso é interessante porque quando Jesus chega na aldeia de Marta e Maria, o texto vai dizer que quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já está morto há 4 dias. E isso choca, porque quando Jesus chega, o texto vai dizer que ele foi avisado no versículo 3. E Jesus demora para ir no versículo 6, já 2 dias depois. A pergunta que eu faço para o texto é essa: se Jesus amava de fato, por que Jesus demorou e não atendeu prontamente? É isso que nós temos que entender. Não é porque Jesus nos ama que nós seremos atendidos prontamente, no momento que queremos, no momento que precisamos. Não é no nosso tempo. Mesmo Ele nos amando, tudo é no tempo de Deus. Essa é uma lição muito importante desse texto. Outra coisa que é importante desse texto é que o mistério, na verdade, dos 2 dias, o mistério que Jesus demora 2 dias, com mais 2 dias de viagem, para chegar no 4º dia e Lázaro está morto, é porque os judeus daquela época, eles tinham um misticismo, que a alma ficava vagando em volta do corpo e poderia voltar para o corpo e ressuscitar. É por isso que eles faziam um velório de 3 dias e 3 noites, nessa expectativa que a alma voltasse para o corpo e ressuscitasse. Só que Jesus demora esses 4 dias proposital. Por quê? Porque se ele chega antes dos 4 dias e faz o milagre, eles iam enaltecer que a alma voltou para o corpo e ressuscitou, não foi milagre nenhum. Só que quando Jesus fala aos seus discípulos, Lázaro dorme, e eles acham que era o sono mesmo, e Jesus fala, não, ele está morto. Mas esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Ok? Lembra do cego de nascença, no capítulo de número 9, que os discípulos indagam a Jesus o que seus pais fizeram para ele nascer assim, ou o que ele mesmo fez para poder ter nascido dessa forma, e Jesus fala, essa enfermidade é para a glória de Deus. Pois então, a enfermidade de Lázaro, consequentemente a morte, era para a glória de Deus e que o Filho fosse glorificado nisso. Ok? Era propósito de Deus. Então Jesus, mesmo amando a Lázaro, Jesus demora 2 dias para ir e 4 dias para chegar. Por quê? Porque para cumprir o propósito de Deus, ok? E a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega, ele é recepcionado por Marta, e Marta diz, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante que Maria, no versículo 32, diz a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus se direciona para o sepulcro, né? E o texto vai dizer que as irmãs de Lázaro relutam em tirar a pedra, porque elas dizem, já é de 4 dias. E tem mais, Jesus, já cheira mal. Perceba que um corpo morto há 4 dias, pela ciência, né? Ele, primeiramente, as primeiras coisas que acontecem com o corpo há 4 dias morto,
A primeira coisa que ele faz é ficar gelado e roxo. Segundo, ele começa o sangue ficar verde a ponto de virar água. Terceiro, ele começa a se enrijecer devido aos gases acumulados. Bactérias avançam no fígado, no baço e no estômago, a ponto de começar o estado de putrefação, aonde moscas de rapina, elas vêm e colocam os seus ovos sobre o corpo, que nesse estado já está nascendo bolhas na pele. A pele começa a descolar do músculo. As fezes e a urina começam a sair do corpo. O cheiro começa a ficar insuportável. Os ovos que as moscas põem no corpo, criam-se larvas que começam a comer o corpo. Era mais ou menos esse estado que Lázaro se encontrava quando Jesus chegou. Então, quando ela diz, não tem mais como, porque ele já até fede, não é falta de fé, é porque, de fato, não tinha mais o que fazer. É isso que ela estava dizendo. Mas Jesus é aquele que muda o quadro, muda a história. Talvez alguém na sua vida está dizendo assim, não tem mais jeito. Se analisar tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, não tem mais como isso ser resolvido. Jesus chega e muda o quadro. Jesus chega e muda a história. Jesus ora ao Pai, o texto vai dizer, e depois que Jesus ora ao Pai, Jesus fala, tira a pedra, eles tiram a pedra, e Jesus chama, Lázaro, sai para fora. Isso é interessante porque Jesus não foi até Lázaro para ver, para averiguar se realmente ele havia voltado para o corpo. Mas de fora Jesus diz, Lázaro, sai para fora, já crendo no milagre. Amém? Então é dessa maneira, mesmo que você não está vendo o seu milagre ainda, Jesus me trouxe aqui para te dizer, creia e apenas tenha uma atitude que Jesus teve. Jesus disse, Lázaro, sai para fora, diante de todo mundo. Se a dúvida entrasse no coração de Jesus, que era 100% Deus e 100% homem, né? Poderia ser que ele ficaria envergonhado. A dúvida, se não Lázaro não sair, eu ficaria envergonhado. Porque muitas coisas não acontecem na minha e na sua vida porque temos essas dúvidas e acaba se tornando uma incredulidade. Se eu falar e não acontecer, se eu tomar essa atitude e não se concretizar, tira isso da sua cabeça, apenas tome a atitude, seja um homem e uma mulher de fé, porque esse morto irá ressuscitar, essa história irá mudar para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, fique com essa palavra, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, amém? E a partir do próximo, seremos falando do capítulo de número 12. Próximo capítulo será o capítulo número 12. Maria unge com unguento os pés de Jesus. Capítulo 13, Jesus lava os pés do discípulo. Ainda tem muita pérola para ser entregue neste evangelho. Amém? Que Deus abençoe.